Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olá, irmãs, espero que todas estejam bem, inshallah. Essa é a aula 2.2, que trata dos aspectos práticos do Islã. E hoje nós falaremos sobre o Ghusl, que é a purificação maior, o banho completo. Como vimos na aula passada, na aula prática 1.2, a purificação é uma adoração muito importante no Islã, visto que outras adorações dependem dela para serem válidas, como a oração e a realização do tawaf ao redor da Kaaba. Para que possamos entender a diferença entre o wudu e o ghusl, precisamos aprender alguns conceitos. A purificação, que em árabe é chamada de tahara, pode ser estragada pela impureza e por algumas ações, como dormir. Este grupo de coisas que quebram o estado de purificação podem ser de forma mais simples dividido entre impureza menor e impureza maior. A impureza menor, nós aprendemos sobre ela na aula passada, são atos como irmos ao banheiro, fazer as nossas necessidades, perder a nossa consciência ao dormir, soltar gases, e ela exige a realização do wudu para que possamos voltar ao nosso estado de pureza. Já a impureza maior, são outras categorias, como menstruação e relações sexuais, as quais, após, por exemplo, a pessoa terminar o seu período menstrual, ou após ela ter relação sexual com o seu cônjuge, para que ela volte ao estado de pureza, ela deverá realizar o ghusl, que é o banho completo. O ghusl é obrigatório quando há a ejaculação e orgasmo devido à relação sexual, quando também há ejaculação durante o sono, que é mais comum no caso dos homens, que tem a ejaculação noturna involuntária. Também será obrigatório quando ter relação sexual, mesmo que não haja a ejaculação e mesmo que não haja o orgasmo. Também quando a pessoa entra no Islã, de acordo com alguns sábios, outros dizem que não é necessário, após o fim do período menstrual e após do período do fluxo do pós-parto e antes da pessoa ser enterrada. Quando o muçulmano falece, também ele irá realizar o banho completo. E então, como que o ghusl deve ser feito? Alguns sábios dizem que é só deixar a água cair no corpo. Aisha, radhiyallahu anha, que era a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatou que quando o profeta fazia o ghusl depois da relação sexual, primeiro ele lavava as mãos, depois ele lavava com a mão esquerda os órgãos sexuais, depois ele fazia o wudu, igual é feito para a oração, e então jogava água na cabeça 3 vezes, passando bem as mãos na cabeça, e depois jogava água no corpo todo e por último nas pernas. Isso foi narrado no Bukhari e Muslim, e também outro relato diz que ele sempre começava pelo lado direito. É sunna, ou seja, recomendável fazer o banho completo, o ghusl, nas seguintes ocasiões: antes da oração da sexta-feira, na peregrinação maior e menor, que é o Hajj e o Umrah, e depois de lavar o morto, e nos 2 dias das festividades islâmicas, que são chamados de Eid, né? Dentre outras ocasiões. Junub é o estado de impureza maior. As pessoas que estão neste estado não podem entrar na mesquita, exceto se ela for cortar caminho, não pode sentar na mesquita, ela não pode rezar, não pode tocar ao Corão, não pode fazer o Hajj e a Umrah, que são as peregrinações maior e menor a Kaaba, e também não podem ler o Alcorão. Existem alguns detalhes especiais para o estado de impureza maior da mulher devido à menstruação e fluxo do pós-parto, assunto do qual nós trataremos na próxima aula, inshallah. Então, vamos agora para a descrição do passo a passo para realizar o ghusl de acordo com a sunna e tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primeiro, tenha a intenção de se purificar das impurezas maiores e menores. Então diga Bismillah. Lave a mão 3 vezes, começando pelo lado direito. Em seguida, lave o seu órgão sexual com a sua mão esquerda. Depois, faça o wudu completo, como você faz para rezar. E então, deixe a água cair pela sua cabeça, esfregando a mão sobre ela. Depois, lave o seu corpo, começando pelo lado direito, garantindo que a água passe por todo ele, até mesmo pelo umbigo. Por último, lave os pés e conclua com a recitação de súplica que aprendemos na aula passada.
Agora nós falaremos um pouco sobre o Tayammum. O Tayammum é a purificação realizada com areia. Se trata de uma licença que Allah nos concedeu para utilizarmos em caso de escassez de água. As condições para realizar o Tayammum são ter intenção, ter ausência de água, a impossibilidade de usar a água, ser muçulmano, adulto e são e usar areia pura, limpa. A gente não vai pegar a areia da caixinha do gato para fazer o Tayammum, tá bom, irmãs? Então, para fazer o Tayammum, você não pode ter água. Não é assim, você tem água, mas de repente está frio e você não quer utilizar. A água está muito gelada para você tomar o banho completo. Aí você vai querer fazer o Tayammum? Não, não é assim que ele seria permitido. Realmente a gente tem que ter essa condição que é ter a ausência de água e ter a impossibilidade de utilizar a água, tá bom? O que invalida o Tayammum é tudo que invalida o wudu e a chegada de água e a ausência do motivo que impede o uso da água. Então, se chegar a água, por exemplo, às vezes acabou a água, não tem água para a pessoa usar. A pessoa pode fazer o Tayammum para se purificar. Mas se chegar a água, então ela deverá fazer o wudu ou o ghusl, o banho completo, de acordo com a exigência. Se ela estiver com impureza menor, bastará o wudu. Se ela estiver com impureza maior, então ela terá que fazer o ghusl. Tá bom, irmãs? E o Tayammum é feito da seguinte forma. Primeiro temos a intenção de fazer o Tayammum para nos purificar. Em seguida dizemos Bismillah, em nome de Allah. E então batemos a mão na areia limpa e passamos na mão e depois no rosto. E Allah sabe mais, irmãs. Esta foi a nossa aulinha prática dessa semana. Que Allah aceite o nosso esforço em buscar o conhecimento. Louvado seja Allah, o Senhor do